Isso é uma roda de negociação, um dispositivo financeiro construído em Chicago. A roda de negociação foi utilizada nos séculos XIX, XX e XXI, mas tecnologias computacionais a tornaram obsoleta. A roda de negociação foi projetada para otimizar a comunicação entre pessoas enquanto compravam e vendiam commodities agrícolas e seus futuros. A roda de negociação era determinante para a precificação de grãos como milho, soja e trigo para mercadorias globais. Corpos majoritariamente brancos e masculinos enfrentaram-se aos gritos e empurrões dentro da roda de negociação. A roda de negociação contém o peso da terra, do trabalho e do capital. A roda de negociação faz parte de complexas histórias de violência e exploração. A roda de negociação é pesada demais para nós. A roda de negociação nunca voltará a ser o que era antes. A roda de negociação não pode ser vendida. Trata-se de uma instalação temporária. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Jacopo Crivelli Visconti, eu sou curador-geral da 34ª Bienal e faço isso junto com uma equipe, com Paulo Miada, que está aqui, curador adjunto, com Carla Zaccagnini, Francesco Stock e Ruth Esteves, que não estão aqui, que são curadores convidados, e Ana Roman, curadora assistente, que está aqui com a gente hoje. O encontro de hoje é parte da programação proposta, bastante abrangente, para ativar essa roda de negociação onde estamos, e também o 5º encontro da série As Vozes dos Artistas, um ciclo de conversas e de introdução ao trabalho dos artistas, ou de alguns dos artistas que participam da 34ª Bienal, que até este momento teve forçosamente que acontecer exclusivamente online. Então, é uma emoção bastante grande, acho que para todos nós aqui, estar rodeados por primeira vez pela exposição, quando a gente faz esse encontro, num espaço que voltou a ser percorrido diariamente por milhares de pessoas e não mais pelo pavilhão vazio como foi nos primeiros 4 encontros dessa série. Aliás, as últimas semanas, desde o início da montagem até a inauguração no dia 3 de setembro, têm sido extremamente intensas. Falo pessoalmente e eu acredito que pela maioria dos que participaram desse processo de montagem e de inauguração, e é realmente muito especial encontrar todos vocês aqui, e eu queria também aproveitar para agradecer publicamente, mais uma vez, o trabalho de todas as equipes, vários deles estão aqui, que fizeram e fazem essa Bienal possível. Muito obrigado. Em cada um dos encontros desse ciclo, a gente se aprofunda no trabalho de alguns dos artistas, como eu falei, que participam da 34ª Bienal, usando como fio condutor, ou como ponto de partida, um dos enunciados da exposição. E esses enunciados são elementos que vêm de âmbitos distintos do específico da arte e que fazem, de certa forma, reverberar de uma maneira muito específica as obras ao redor. O nosso ponto de partida hoje é o encontro entre as poéticas do corte e da relação na obra de Antonin Artaud e Edouard Glissant, e para falar disso, e a partir disso, contamos com a presença da Ana Kiefer. Muito obrigado, Ana, por estar aqui, muito bem-vinda, e de alguns depoimentos gravados de artistas da Bienal, Arjan Martins, Eric Baudelaire e Annie Kamali. Então, agora, como o encontro é bastante denso, vamos assistir a um vídeo de abertura que coloca um pouco algumas das questões como a Bienal foi concebida e como esses encontros foram sendo pensados e construídos. Um ponto de partida do projeto curatorial da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mais Eu Canto, foi o desejo de desdobrar a mostra no tempo e no espaço, permitindo que o público acompanhasse o processo de sua concepção e construção. Por isso, seu primeiro acontecimento público foi em fevereiro de 2020, e ela se estenderia em exposições individuais e performances distribuídas ao longo do ano, até culminar em uma grande mostra coletiva no pavilhão Titilo Matarazzo e numa série de exposições individuais em mais de 25 instituições culturais da cidade.
Para os curadores, o gesto de tornar mais visíveis as etapas que antecedem a mostra é uma maneira de apontar para o fato de que o significado das obras de arte não é único e fixo, mas se modifica em relação e em resposta a tudo que as rodeia. Mergulhar na construção de uma exposição do porte da Bienal, a partir dessas premissas, permite multiplicar as oportunidades de encontro com a arte e enfatizar aspectos distintos de cada obra e pensamentos ou sensações novas em cada observador. Por outro lado, também não se trata de esgotar as leituras possíveis das obras. É importante, aliás, reconhecer o direito à opacidade, tanto das expressões da arte, quanto das identidades de sujeitos e grupos sociais. Não precisamos entender tudo, nem nos entender todos, mas falar nossa língua, reconhecendo que há coisas que outros idiomas nomeiam e que nós não sabemos dizer. E de falar também perante todas as línguas do mundo, como dizia Édouard Glissant, um dos autores que mais influenciou a concepção desta Bienal. Desde o começo, a exposição foi se construindo assim, buscando o encontro de uma multiplicidade de línguas e visões de mundo, sem partir de um título ou de um tema que indicasse e predeterminasse o rumo. A partir de longas conversas sobre as pesquisas e as poéticas de alguns artistas, preocupações e interesses compartilhados foram se agrupando, se repetindo e ganhando contorno. Novas obras foram respondendo às primeiras e a exposição foi se constituindo, pouco a pouco, como um conjunto de constelações que se entrelaçam e se complementam. Na busca por algo que pudesse ajudar a delinear os núcleos criados pelo encontro dessas obras, mas sem querer enrijecer esses âmbitos abertos e maleáveis na forma cristalizada de um texto teórico, os curadores sugeriram pontuar a exposição com uma série de enunciados. Trata-se de objetos, artefatos ou imagens que têm uma história para contar. Um meteorito e um fóssil que enfrentaram de maneiras diferentes o mesmo incêndio. Um sino que soou em momentos distantes de uma história que se repete. As imagens do homem mais retratado de um tempo em que quase ninguém era retratado. Os bordados que outro homem não teria feito se não fossem as escondidas. Esses enunciados sugerem o tom no qual podem vibrar as obras ao seu redor, aglutinando e tornando tangíveis as preocupações e as reflexões da curadoria. Funcionam nesse sentido como o diapasão que ajuda a afinar um instrumento musical ou a começar um canto. Esta série de 6 encontros trata de alguns desses enunciados, introduzindo sua história e a maneira como alguns dos artistas convidados respondem às inquietações poéticas que o próprio enunciado e a história que ele carrega despertam neles. Funcionando como o primeiro e mais livre desses enunciados, mais que como um tema, o título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mas Eu Canto, é um verso do poeta amazonense Tiago de Mello, publicado em 1965. Por meio desse verso, a 34ª Bienal reconhece a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica a necessidade da arte como um campo de encontro, resistência, ruptura e transformação. Desde que esse verso se tornou o título da 34ª Bienal, o breu que nos cerca foi se adensando. Dos incêndios na Amazônia, que escureceram o dia em São Paulo, aos lutos e reclusões gerados pela pandemia, passando por crises políticas, sociais e econômicas, agravadas por projetos totalitários de poder, tendo como contraponto gestos de insubordinação e resistência, como as potentes manifestações mundo afora em defesa das vidas negras. Ao longo desses meses de trabalho, rodeados por colapsos de toda a ordem, nos perguntamos uma e outra vez: quais formas de arte e de presença no mundo são agora possíveis e necessárias? Em tempos escuros, quais são os cantos que não podemos seguir sem ouvir? Muito bem. Então, esse vídeo foi concebido para mostrar um pouco a função dos enunciados na economia da 34ª Bienal.
E eu queria deixar claro também que o intuito desse encontro e dos que a gente já realizou não é nunca mostrar, fazer uma análise completa desses enunciados, mas mais mostrar um pouco como eles funcionam como disparadores de leituras possíveis e, de certa forma, latentes nas obras que estão ao redor dos enunciados. E eu acho que para quem acompanhou as lives, é particularmente instigante poder fazer isso agora na exposição, pensar realmente nas relações que esses enunciados criam e sugerem entre as obras, lembrando que são sempre leituras possíveis ou leituras sugeridas e nunca, na nossa cabeça pelo menos, a única leitura possível, até porque a gente defende, como Glissant fez ao longo da escrita dele inteira, diria que as relações transformam os significados que a gente atribui às coisas. Então, nunca teria um único significado que a gente pode atribuir. Pensando que estamos agora na exposição, eu queria relembrar rapidamente quais foram os enunciados, os assuntos abordados nos encontros anteriores. Na primeira live, a gente falou do título e do contexto em que o poema de Tiago de Mello, onde aparece o verso "Faz escuro, mas eu canto", foi concebido, que é um pouco um enunciado, de certa forma, transversal pela exposição. No segundo encontro, a gente teve como ponto de partida os cantos Tikmun Machakali, um enunciado que pode ser agora visto e principalmente ouvido no terceiro andar. Na terceira conversa, contamos um pouco da história do Sino de Ouro Preto, um enunciado que está aqui, a poucos metros de onde a gente está agora, dessa roda de negociação. E no quarto encontro, nos debruçamos sobre o conjunto de retratos do Frederick Douglass, que está bem ali, e recebem o visitante que chega no segundo andar. Todos esses encontros em versão integral e também os vídeos de cada um dos artistas estão disponíveis na página web da 34ª Bienal e no espaço de estudos aqui também, a poucos metros daqui. Chegando agora mais especificamente no encontro de hoje, o ponto de partida é, sem dúvida, um dos enunciados mais densos da exposição, e eu diria que não por acaso, o conjunto de trabalhos que foi se aglutinando pouco a pouco ao redor dele é dos mais idiosincráticos e mais desafiadores da mostra, enfatizando a dificuldade de superar traumas e diferenças, mas também sugerindo caminhos e possibilidades. Então, para introduzir os conceitos e também contar de onde surgiu a ideia de justapor duas poéticas a princípio tão distintas como as de Artaud e do Glissant, e antes de conversarmos ao vivo com ela, a gente preparou com a Ana Kiefer um breve vídeo de introdução. Antes de passar o vídeo, eu queria só fazer uma introdução para quem não conhece. A Ana Kiefer é escritora, colunista da revista literária Pessoa, pesquisadora e professora no programa de pós-graduação em literatura da PUC-Rio e de arte contemporânea na Universidade Federal Fluminense. Especialista há mais de 20 anos na obra do Artaud, talvez a maior especialista mundial, né? A gente acabou de saber, Ana, há pouco tempo. Publicou Antonin Artaud pela Eduerge em 2016, organizou e prefaciou o livro A Perda de Si, Cartas de Antonin Artaud, da Rocco, em 2017, e Antonin Artaud, Uma Poética do Pensamento, editora da Universidade de La Coruña, na Espanha. E, no que diz respeito ao Glissant, de 2018 a 2020, pesquisou os arquivos manuscritos do Édouard Glissant na Biblioteca Nacional Francesa e esteve como professora convidada sênior pela CAPES na Universidade de Paris 7, desdobrando sua longa pesquisa sobre caderno de escritores e artistas. Vamos ver agora o vídeo de introdução. O projeto de corte e relação, num primeiro momento, ele surge da pesquisa que eu realizava com os manuscritos do Édouard Glissant na Biblioteca Nacional Francesa e do encontro com essa carta lá, escrita por ele em 1988, buscando fundos para o financiamento de uma revista cultural que, de alguma maneira, esboçava um projeto que, segundo o Glissant, visava reativar a força intelectual da Europa e da França, um pouco esmorecida após Barthes e Foucault. O corpo editorial da revista era composto por ele mesmo, Félix Guattari, Jean-Jacques Lebel e Robert Matat. Nessa carta, ele indica que o texto de abertura do primeiro número da revista seria um texto de Antonin Artaud. Obviamente, eu, como pesquisadora há mais de 20 anos da obra e dos cadernos de Artaud, fiquei curiosa para tentar entender esse lugar determinante e proeminente que Glissant dava a Artaud na constituição dessa revista.
Um outro ponto que me saltou aos olhos era a singularidade que ele pretendia traçar, uma espécie de um outro mapa relacional entre Europa e América, mais especificamente o sul dos Estados Unidos, o Caribe e a América do Sul. Foi apenas após alguns meses de pesquisa que eu me certifiquei de que essa revista, de fato, nunca tinha se concretizado. Desse tropeço inicial da pesquisa surgiram as questões fundamentais de corte e relação. A primeira tarefa era, portanto, reimaginar essa revista que nunca aconteceu. Qual teria sido esse texto de Antonin Artaud? Em seguida, pensar de que maneira os projetos poéticos, estéticos e conceituais de Artaud e de Glissant dialogavam não apenas no âmbito de configuração dessa revista aqui imaginada, mas como um todo, nas suas obras, de um modo geral. Os pontos de contato e de diferença. Por fim, de que maneira esses pontos de contato e de diferença entre Artaud e Glissant impactariam ou não o nosso tempo hoje. Como essa prática do corte, essa violência cruel que Artaud reivindicava como modo de separação radical do programa ocidental, já desde os anos 30, importaria ou não para a gente pensar o nosso tempo hoje. O próprio fato da revista nunca ter acontecido rasura esse traço originário do documento que comprovaria, digamos, um acontecimento passado. Nós estamos aqui imersos na fabulação e na imaginação plástica e poética. Aliás, o convite à imaginação, a gente pode dizer que é o traço preponderante e subjacente a toda a obra de Édouard Glissant. Estamos também aqui diante de suportes muito precários. São cadernos, folhas soltas, esboços, traços, rabiscos, rasuras, que transitam do texto à imagem incessantemente. Muitas vezes até deformando o que se entendia ser o texto e o que se entendia ser o desenho ou a imagem. Tudo me direcionava para um texto do Artaud chamado Paris-Varsóvia, que finalmente acabou sendo o caderno que nós selecionamos, né, nessa fabulação como tendo sido, quiçá, o texto que teria escolhido Édouard Glissant para abrir a revista. Nada disso é comprovado, nada disso é documental, é mesmo uma fabulação. O texto é uma lista larga e densa sobre tudo aquilo que Artaud nomeia como sendo o seu ódio em relação à cultura ocidental, ou seja, o seu gesto de separação dessa própria cultura. Ele faz um texto preparatório àquilo que depois será o texto Paris-Varsóvia. Nesse texto preparatório, ele continua, como na maior parte dos seus cadernos desse período, de 1945 a 48, desenhando e escrevendo ao mesmo tempo. A gente sabe que Artaud, a partir do momento em que ele desenhou o primeiro retrato, o primeiro autorretrato dele em Rodez, em 1946, ele só desenha até morrer retratos ou autorretratos. Artaud instaura, desde os anos 30, mas sobretudo a partir da sua vinda ao México em 1936, uma política radical. É muito mais do que desconstrução, é quase de liquidação do Ocidente. Quer dizer, ele é um autor branco ocidental que, de dentro, se aniquila nesse projeto de aniquilação do próprio Ocidente. Concretamente, a gente pode dizer que Glissant poderia ter encontrado Artaud, já que ele chega em Paris em 1946, e ali já começa a sua amizade, por exemplo, com Frantz Fanon, e a frequentação já de imediato de grupos culturais e artísticos. Mas ele não encontra Artaud. E Artaud estava nos seus 2 últimos anos de vida justamente encontrando todo mundo. Encontrando todo mundo porque depois de 9 anos interno em asilos psiquiátricos é quando ele volta para Paris, né? E, de fato, é convocado, meio que convocado também pelos artistas da época. Mas eu, pelo menos, não encontrei notícias desse encontro real entre Artaud e Glissant. Isso também foi um motivo muito importante dessa fabulação. Porque, veja, de fato, essa viagem ao México do Artaud cria um acontecimento muito singular. E Artaud dá crédito
à civilização tarahumara, à civilização indígena. Né? Então, ele dá crédito significa que ele, de fato, leva a sério aquilo. E aquilo passa a ser a plataforma preponderante de todo o seu universo estético e criador dos últimos anos. Não há como entender o episódio da loucura de Artaud como sendo apenas uma trajetória individual de uma pessoa, vamos dizer, que portava uma determinada fragilidade. Esse corte, né, que ele sofre é político e subjetivo ao mesmo tempo. Então, eu acho isso muito importante, porque, num certo sentido, a partir daí, quando toda a sua obra ganha uma outra perspectiva e relevo. Édouard Glissant, por que Édouard Glissant diz que ele é o retornado? Quer dizer, que lugar é esse do retornado? Porque, num certo sentido, ele está voltando à Europa, não à África. Né? Quer dizer, é, obviamente, fruto das correntes da escravidão, fruto dos ancestrais que sobreviveram, né, à escravidão, ele volta àqueles que o forçaram essa viagem da África para a América. Quer dizer, essa volta, esse retornado, tem algo de uma resposta ao Ocidente. Né? Eu sobrevivi e agora eu posso voltar aqui para começar um outro diálogo com vocês, que não foi até então empreendido. Então, eu acho muito bonito, para mim, essa fabulação desse encontro meio que no meio do mar, né, que são duas figuras também muito importantes para o Édouard Glissant, muitíssimo, mas para o Artaud também, dessa travessia, desse grande deslocamento e dessa possibilidade de fabular um encontro que nunca aconteceu. Muito bem. Boa noite a todas e todos. Também agradeço a presença. E eu vou passar a palavra de volta para a Ana, agora ao vivo, mas eu queria introduzir uma pergunta e um questionamento, pensando também no próprio lugar em que nós estamos agora. A gente vai discutir noções entre dois autores que se encontram fabulatoriamente e que estão nomeadas como corte e relação, que são duas ações de transformação. E eu me peguei pensando o quanto, não só a gente está agora num cenário que se transformou, uma vez que todos os encontros dessa série aconteciam transmitidos a partir desta Bienal vazia, tão vazia ao ponto de algumas pessoas que assistiam às transmissões acharem que a gente tinha um fundo digital atrás de nós, e agora nós estamos numa situação oposta, avessa a isso, mas também dessa própria obra, da própria estrutura em que nós estamos, que é a obra Deposição, proposta pelos artistas Daniel de Paula, David Ruther e Marissa Lee Benedict, e que é uma antiga roda de negociação da Bolsa de Valores de Chicago, onde se tratava de forma abstrata de uma materialidade absolutamente concreta, tanto na vida de muitas pessoas, quanto na construção de territorialidades por todo o mundo, quanto na transformação permanente das paisagens que hoje se encontram nos seus limites de restauração, e que agora os artistas propõem que se transformem numa plataforma para encontros como este. E testam o quanto um espaço que era de alienação do trabalho, do valor do trabalho, enquanto noção abstrata, possa se tornar um espaço de negociação entre pessoas reais, de negociação simbólica e de valores reais. Isto no mesmo dia em que a nossa Bolsa Operativa de Valores em São Paulo sofreu, enfim, um protesto liderado pelo MTST, exigindo que aquele espaço de negociação abstrata lembrasse do custo humano que as suas operações desempenham num país que está em estado de calamidade, emergência e violência. Então,
pensando nas possibilidades e impossibilidades de transformação, eu queria te perguntar, Ana, o que você sente que tem se transformado? Qual é a diferença de pensar esses autores e as suas noções enquanto você estava imersa junto aos documentos na Biblioteca Nacional de Paris, imaginando uma possível publicização, e quando você reencontra os documentos espacializados, cercados de outras obras de arte, num ambiente de uma Bienal, cercada por um país nessa situação, enfim. Como você vê essas transformações num outro tipo de pensamento que ganha concretudes diferentes? Bom, antes de mais nada, boa noite. Obrigada, muito obrigada, Jacopo, Paulo, Ana Romã, Simone, Dorinha. Foi muito denso, muito longo, muito bonito e muito cheio também de dúvidas essa travessia. Então, eu fico emocionada, também um pouco nervosa de estar aqui, porque a gente está com dificuldade de retomar o encontro, né? Nós não somos mais os mesmos que éramos. Esse projeto começou lá atrás, em 2019. Lá atrás, mesmo pareça pouco tempo, teve um apocalipse. Então, ficou realmente... E durante todo esse tempo, a gente pensou em tantas possibilidades expositivas, né, cênicas, de encontro. O texto mesmo para o catálogo eu escrevi no início, né, da pandemia, e eu imaginava, tentei imaginar o que seria o momento de abertura da Bienal. Será que a gente ia estar assim, numa espécie de ruínas? E estamos, né? O problema é que, diferente das guerras que, de fato, arruinam visualmente tudo que nos rodeia, a gente agora está vivendo ruínas aparentemente interiores, demolições. Ninguém é mais o mesmo, né? São muitas perdas. A gente está, de fato, atravessando isso. Então, assim, é uma emoção estar aqui, é uma vitória. A gente, em algum momento, achou que poderia, inclusive, não acontecer a Bienal, né? E, de fato, eu acho que ver esse espaço expositivo, que foi pensado também de várias maneiras, com o Jacopo e com o Paulo, especialmente com o Paulo, e ver isso nessa Bienal agora, a primeira coisa que ativa em mim é que, de fato, em meio a um momento mundial, né, de parada, de retração, de não contato, de perdas, e meio a um crescimento imenso de extrema-direita, de fronteirização acirrada do mundo, de uma multiplicação de campos, não os mesmos da Segunda Guerra Mundial, mas são muitos campos, né? Campos de refugiado no Brasil. Enfim, a constatação de que a gente está imerso de novo, né? Mas numa linha que também é de continuidade, num período extremamente autoritário, de derrocada daquilo que seriam os vínculos frágeis de reconstrução ou de avanço da democracia. O que eu entendo é que, por um lado, ao mesmo tempo, e isso de fato é uma coisa que o Glissant já pensava lá atrás, no final dos anos 80, ativa-se uma necessidade imensa, e isso está presente nesta Bienal, de escuta e de troca daquilo que a gente nunca ouviu. A necessidade de entrar cada vez mais em contato com o que a gente deixou para trás, que, no entanto, são também as nossas genealogias esquecidas. Quer dizer, a questão já não é só, mesmo que seja absolutamente fundamental, indicar os pontos de ruína do Ocidente, de crítica ao colonialismo, digamos assim,
esse colonialismo presente, mas indicar e delinear também os sonhos, os melhores sonhos do Ocidente que foram abandonados, né? O desejo de justiça, de transformação, de revolução. E isso significa ouvir coisas que a gente nunca ouviu, reativar essas escritas orais, as memórias das comunidades, um marco que, para mim, está extremamente presente nessa Bienal, né? Eu acho que, de fato, curiosamente, num ambiente de retração e de perda, de extremo autoritarismo, ativa-se também uma força, né, quase que numa outra escala, assim eu pressinto, numa outra escala de ouvir o que não ouvimos até agora, com tudo que isso tem de problemático. Mas, de fato, pressinto e vejo isso, e eu acho que essa exposição está ressoando aqui também dessa maneira. É um início, né? Muito obrigado, Ana. A gente vai, como nas outras encontros dessa série, vai voltando a trazer perguntas para você, para poder também chegar até mais perto dos pontos específicos de Artaud e Glissant. E, ao final do encontro, também poderemos ter perguntas dos presentes. Agora, nós vamos assistir o depoimento gravado de Rani Kamali, nascida na Noruega e que vive em Estocolmo, na Suécia. Ela participa da 34ª Bienal com 2 obras, um vídeo chamado Head, Hand, Eye, de 2017, que está no piso térreo, no primeiro grupo de obras da Bienal, e uma série de esculturas metálicas, torcidas, que recebem seus títulos em homenagem a vítimas de violência estatal, que está no 2º andar, numa sala junto com o artista Antônio Dias. A sua obra, de forma geral, nos traz a oportunidade de rediscutir criticamente as relações entre corpo, linguagem e sociedade. Vamos ouvi-la. My name is Rani Kamali, and I'm a visual artist that was born in Norway. My parents are Baluchi, or from Baluchistan, which is a population that live between Iran, Pakistan, and Afghanistan, and between the borders there, or across the borders. It's an ethnicity that comes from across the borders, and they moved to Norway as UN refugees, and I was born in Norway. My mom came pregnant to Norway, living in this kind of dual relationship to the nation of Norway, being born in a country, a citizen of it, but at the same time experiencing the other parts of it. I think that's really affected how I view the world. I was really interested in photography. My dad has dabbled into photography as well. And then I was interested in literature, and then I studied filmmaking. In my frustration with filmmaking, I was suggested to go to an art school. Head, Hand, Eye started in a sense with quite a long-term, for many years, I was quite interested in body parts or our relationship to our bodies. I think like everyone who works with sculpture are obsessed with hands, for example, and that it showed up constantly, this kind of relationship to your body, and also separated as well. The fragmented body in relation to the creation and the formation of a subjectivity. And then that somehow gathered all these threads of interests in body parts, in the hands, in the eye, and in the head. And so from all the references that I had collected during that time, I delved deeper into that and tried to see how this imagery had worked and been activated throughout time, but also in relationship to historical events. The cast of the hands of Thomas D'Arcy McGee, the colonial father of the Canadian Confederation. Assassinated, his only death mask was his hands. His head was too damaged by a bullet shot from the back. Like Rodin's Man with a Broken Nose. Head caved out, gaping hole.
What about the death mask of Chief Atai, the Grand Chief of Kumale, from the islands of New Caledonia, a French colony in the Pacific Ocean? During the 1878 insurrection between the Kanak natives and the French, a fight for independence led by the chief, the French came in possession of his hand and his head. The remains were brought to France, as written by the Anthropological Society of Paris. The head was studied and used for researching the cranium of the savage race. Cast, then stripped down to just a skull, inscripted with the words, Atai, the chief of the New Caledonian Rebellion, killed 1879. I think it's about showing history and breaking down historical narratives. So it's not this kind of timeline that we often see from the beginning to the end, but to retell it in a different way. And so it is about narratives, historical narratives precisely, and the most, let's say, general ones that we have, or that we're taught, and then to present or to do a new historical narrative, which is also personal, but also given in a sense that it takes events and things and mash it up together, instead of this kind of pure view of history that we often have, I think. Most of it is also about connections. When I read or when I look at things, I always think there's so many connections between, and that these connections are quite important, and how they could then be traces and pathways into different stories or into different places, and how these connections are bridges between and comparisons, and like the references and similarities they can have, that could somehow unite quite specific stories, basically. I always think like these kind of colonial histories are right outside our doorstep, and they can exist in like very specific objects that can suddenly open up the whole world, or open up the kind of network into the whole world, because it is some sort of constellation, very much, and we're all somehow part of it or implicated by it. It starts usually with an idea or a thinking of something, and it can be quite vague, just a feeling of something that kind of pops up through seeing things or thinking about things, and then often, if it happens organically, it's just like the sense that you carry around, and that you view with sort of like glasses onto the world, and then moves into being particular. So I decide, okay, I want to do something about this, and I start doing research, read, look at things, and try to collect all of that. I make a lot of mind maps. I try to sort of see then the connections and the lines that have between different things, but also how one thing can go deeper into many other areas. And with these mind maps and images that I try to collect and look for as well, in the end I try to distill it into the video itself. For me, the sculptures and videos are very much connected. It's hard to say where one begins and the other one ends in that sense, but during the time of making the sculptures, they're usually informed and of something again that resonates within me, and then I do look at subjectivities and how subjectivities have been dehumanized, and that type of research informed the sculptures. But I do think they're very much connected, even though they look quite
with a glance, they can look quite separate, and it's quite different visual languages, but it's working with the body. And even though the sculptures themselves are more abstract, they're, for me, quite concrete. It's actual material and working with your hands and kind of manifesting specific ideas into physical space. So for me, yeah, quite the one doesn't exist without the other. Maybe they're animal, maybe human, maybe insect-like. And I think it's this kind of ontology, I suppose, like what is to be or what is life in that sense. But then to create this kind of tensions that exists for human beings, this kind of skin-like appearance or this movement-like appearance becomes the focal point for the work. The sculptures are named after people in this kind of named in honor, and then to play with that, like what happens if the people that have been victimized are the ones that are shown and or given this honor. And then there are also different kind of places in historical events that they have been oppressed by, and often it's state violence, or it is state violence that they have. And then to think about that, like nation building is often within sculptural and monumental works. You don't build a nation without having a monument, but then also thinking of what the nation states do in terms of people and violence towards people. Violence is kind of hard to define, I find, because it's both this quite concrete, something that is subjected onto someone, and then there's also this violence that is kind of nameless, just existing in society. I don't know if that makes any sense, but I think violence is often this thing that doesn't make sense, but then we have to try to figure it out somehow, and it exists in so many ways. Muito bem. Bom, o trabalho da Hani é, para mim, uma das revelações dessa Bienal, e a sala em que as esculturas dela dialogam com as pinturas do Antônio Dias é de uma força extraordinária. E eu acho que há alguns pontos de contato, Ana, que eu queria te provocar a responder, com a poética principalmente do Artaud, essa ideia da violência que ela fala aqui no final, e também, talvez especificamente, queria ouvir o que você acha, do corte. O corte para a Annika Mali, pelo menos da maneira como ela fala dele nesse vídeo, quando fala do Head, Hand, Eye, que é o vídeo que a gente tem no térreo, é um gesto ontologicamente colonial na leitura que ela faz. E o interessante é que ele pressupõe, nessa visão colonial, um corpo desumanizado. Ela fala, a subjetividade foi desumanizada. E o paradoxal, talvez, no vídeo dela, é que, apesar da violência direta, objetiva, evidente desse gesto, é como se esse corpo fosse tão desumanizado que o corte é quase asséptico, né? Na maneira como ela apresenta esse corte, é algo que é quase indolor, teoricamente, porque aquele corpo não pode sentir dor, não pode sentir nada, na verdade. E aí eu queria ouvir de você se e como você acha que essa ideia de corte se choca, ecoa, dialoga ou pode ser relacionada à maneira como o próprio Artaud entendia o corte, como ele se relacionava com culturas indígenas, culturas ainda, de certa forma, não colonizadas, enfim, coisas que você também tocou no seu vídeo de introdução. Obrigada, Jacopo. Então, uma primeira coisa que eu pensei, né, é que, de fato, é como se tivesse um movimento assim, né? Quer dizer, quando o corte, ele pressupõe uma saída também, né? O corte, quando se reinstaura, quando ele é uma resposta ao corte dado, né? Ou seja, esse Ocidente que parece que nos uniu em nos separando, né? Então agora todo mundo é civilizado e não mais bárbaro. Sim, isso não nos uniu, isso só nos separou porque efetivamente foi indicado, né, aonde está
ou não está o bárbaro, né? De fato, por exemplo, no caso do Artaud, ele só pode reefetuar esse corte como resposta ao Ocidente porque ele viu outra saída. É aquilo que eu digo. Quer dizer, de fato, o contato dele, na experiência dele vivida com a civilização tarahumara, não foi nunca absorvida pela Europa. Esse episódio de loucura posterior é um episódio em que ele já não se integra mais àquela comunidade. Então, ele necessariamente efetua um outro corte, né? Mas um outro corte porque vem de uma escuta de alguma coisa que pode oferecer uma saída. A gente viu também, e claro, Artaud, dada a precariedade em que ele se encontrou para poder construir a sua obra, são mais de 500 cadernos, 9 anos internos em asilo psiquiátrico, quer dizer, a obra dele ganha uma explosão. A obra do Artaud, ao contrário do que tinham pensado os psiquiatras da época, inclusive Jacques Lacan, que prognosticou que Artaud nunca mais escreveria uma linha, ele escreveu a maior parte da obra dele depois do dito episódio de loucura, que é esse retorno do México. Mas, assim, ele faz isso dentro da precariedade dos asilos com cadernos escolares que ele recebia do médico. Então, o que ele tem ali é uma espécie de teatro cruel, escrito e desenhado, uma oralidade, uma escrita ritmada, os textos são cantados, são batucados, são os recursos cênicos, plásticos, visuais de que ele dispõe. Evidentemente, e Artaud passa muito tempo sem ser absorvido pela Europa. A gente sabe disso, né? No final dos anos 60, começa a ter um sopro de recepção da obra do Artaud dentro da própria França, mas não é o mundo da arte nem da literatura, é o mundo da filosofia. E nos Estados Unidos, aí sim, ele inspira, né, uma geração beatnik, quer dizer, ele aí é absorvido em outros registros, e a gente sabe que aí ele tem uma importância muito grande para a formulação daquilo que do teatro desvia, né, cria essa linha de fuga para performance arte. Então, ali, quer dizer, uma reinscrição sobre o corpo, e aí o corpo do próprio artista, né, se encena no mundo. Então, muitos artistas vão lá cortar também os seus corpos, não é verdade? Isso foi um momento da cultura, como se fosse preciso de voltar para o corpo próprio para reencenar esse corte. A sensação que eu vejo hoje, e a Anne Kamali faz isso com muita precisão, é que, de fato, está havendo a necessidade de cortar o corpo da história. Há um corpo que é o corpo histórico. É isso tudo que a gente aprendeu. Então, ela fala de dissecar a história. Você vê que é uma terminologia cirúrgica, que o Artaud também fala. Ele fala do corte de bisturi. Eu escrevo como um corte e desenho como um corte de bisturi. Estou em busca desse raio que corta, né? Você vê que o corte ele é preciso, né? Preciso. Então, de fato, eu acho que hoje a gente é curioso, mas assim, realmente isso é uma sensação de que a gente está colocando o corpo da história na mesa de autópsia de anatomia, né? Dissecando esse corpo histórico que não nos pertence. Então, num certo sentido, essa crítica concreta, né, saindo aí, portanto, da abstração da crítica ao colonialismo, ela envolve, como a Anne disse, sim, né, um corpo subjetivo que em algum lugar é ainda hoje desumanizado, né? Então, acho que volta, de alguma maneira, também para o corpo subjetivo. Não sei, eu diria um pouco isso. Assim. Não, tá ótimo. Muito bom. Obrigado. Bom, vamos ver agora um segundo vídeo de artistas e ouvir um pouco do percurso do Arjan Martins, um artista brasileiro que também participa da Bienal com 2 trabalhos, como a Hani. Um é a corda que passa aqui acima das nossas cabeças e outro é uma pintura que fecha o segundo andar da exposição e fecha também o enunciado corte em relação. E aí aproveito para lembrar que também uma obra do Arjan está na capa da primeira edição brasileira de Poética da Relação,
um dos grandes livros do Edouard Glissant, editado pela Bazar do Tempo para coincidir com a Bienal, e que será lançado, inclusive, nesse mesmo PIT, nessa roda de negociação, no sábado, com a participação da professora e escritora Lígia Ferreira, da Ana, que inclusive coordena a coleção Edouard Glissant da editora, e minha também, no sábado, às 6 horas, certo? 6 horas da tarde. Então vamos ver agora o vídeo do Arjan. Eu me chamo Arjan Martins, quer dizer, eu me chamo Argentino Mauro Martins Manuel. Esse é o meu nome dado de registro, né, por meus familiares. E depois que eu me entendi como estudante assim mais aplicado de arte, eu resolvi simplificar esse nome. Eu sou nascido em Mesquita, Rio de Janeiro. Tive 4 irmãos. Sou filho de uma mãe solteira. Meu pai faleceu quando eu tinha uns 2 anos de idade. E na nossa família não tem, assim, se eu posso adiantar desde já, assim, um histórico de um DNA com a arte. E não necessariamente na minha infância eu me via também voltado para pensar a arte como um efeito mesmo, assim, a arte enquanto um trabalho, a arte enquanto um pensamento, a arte enquanto um modo de viver, né? Então, minha infância decorreu, eu tive toda a minha formação do ensino primário nas instituições FUNABEM, na FEBEM, não necessariamente são lugares que assim os pais destinam seus filhos quando suas situações também não são de famílias abastadas, né? Então, ou seja, dentro desse também da FUNABEM não houve um contexto que me aproximasse, que me levasse até a arte, né? Então, esse encontro com a arte surgiu ali já no final da segunda metade da década de 80, mas assim, um artista, quer dizer, um estudante bem cru, não tão familiarizado com todos os pares nacionais ou estrangeiros, e encontra o Parque Lage como uma escola de troca, de pesquisa, de informação, e também um pouco aberta, diria assim, aberta mesmo, assim, ela é uma escola que me permitiu assim ter uma inserção nesse meio artístico, o qual foi possível ouvir outras vozes e trocar também pontos de vistas, né? Eu sentia que a mão não era de um pintor, era uma mão dura mesmo, era uma mão nervosa, era uma mão que levava umas linhas nervosas. E eu fui tendo uma intensa curiosidade de tornar essa linha mais legível. Ainda não tinha um ateliê, minha filha nascendo, então tudo nasceu num quarto muito pequeno, assim, onde eu coloco minha filha na mesa e a gente começa a trocar ideia, ela também começa a experimentar o que é a tinta, o que é a mancha, o que é uma linha. Nesse nosso endereço que tivemos, eu podia fazer um experimento nesses papéis com camadas sobre camadas, e num dado momento esse papel ganhava uma estrutura de um couro, uma espessura bem robusta. Já nessa época, eu também começava a entender que o espaço da rua seria um espaço possível para se produzir, assim, seja um texto, seja uma imagem, mas a ideia era dar um recado, era sempre sair à rua e dar um recado, assim, essa necessidade de uma informação. É claro que em casa eu, enfim, né, era um artista que não vinha desse berço da classe média, que eu ia encontrar um ateliê confortável em casa, uma tinta sofisticada. Então eu encontrei numa oferta de uma papelaria do Rio, que já fechada, infelizmente, vários
litros de nanquim sépia. E eu olhava aquele sépia, eu via uma cor muito elegante, muito bonita, e que começava a conversar bem com essa ideia da mancha, começava assim a conviver também com a imagem e essas variações também de linhas. Esse trânsito da anatomia para essa questão mais, assim, de se pensar mais de outra perspectiva, um olhar para a arte, fui ficando cada vez mais atraído por isso. Tanto que, quando começam a surgir essas cartografias, eu estou retornando justamente ao texto, à escrita, a dados, enfim, mas já numa forma bem assim, olha, isso aqui é o que eu quero falar, isso é o que eu quero dizer. É isso que está, nesse momento, minha cabeça se voltando. Nessas idas e vindas, por exemplo, Alemanha, Dakar, Azerbaijão, Berlim, Lagos, Basel. Eu estou lidando com contrastes muito brutos, assim, muito efetivos, assim. E isso mudou a minha arte, porque eu estou vendo economias, eu estou vendo formas de expressões diferentes, eu estou vendo distorções políticas assim muito confrontantes. Então, essa própria problemática do mundo, econômica, política, cultural, social, começa a ser o próprio suporte do trabalho, né? Ele já está aí, né? É uma questão de ajustar alguns signos, né? Você tem um plano e você tenta organizar assim algumas ideias, né? Eu não estava esperado para fazer uma Bienal de São Paulo, assim. Eu não cogitava isso, assim. Mas também eu estava continuando a tocar a minha vida com uma naturalidade. E quando surge a Bienal, assim, eu vejo a Bienal como uma consequência, sem que necessariamente eu tenha que desviar a minha rota, assim, de meus objetivos. Então, eu estou dentro de uma Bienal que eu estou convidado para um projeto que eu acho que é uma preocupação também de outras falas, né, de outros atores, né? E algumas ideias vão surgindo, porque eu estou trabalhando com pintura, mas sempre que eu pensei a pintura, eu pensei o espaço. Sempre que eu pensei o espaço, eu pensei as três dimensões. Eu acho que esse pensar três dimensões vai trazer outras surpresas assim à Bienal de São Paulo. Essa pintura que começa a se desdobrar e ganhando outras perspectivas e o espaço. Isso vai ser uma surpresa que eu quero dividir com esse público. Ana, uma das coisas que é muito forte, tanto na fala quanto na obra do Arjan, é que ela nasce com um endereçamento muito claro de onde ele fala, de onde ele vem. Ele não vai deixar nunca de dizer: eu nasci em Mesquita, Rio de Janeiro, eu venho dessa família, eu venho desse lugar. Ao mesmo tempo em que, seja a sua trajetória, seja a sua obra, tem uma fome de mundo, tem uma fome pelo deslocamento e por ver-se em um território que tem história, como a gente já vem falando, mas também tem conexões sempre ativas. E é uma fome de mundo que não se limita a um desejo de origem, né? Mas sim a um desejo de perceber conexões e associações dentro dos contrastes. Então, acho que não é à toa que ele decidiu trazer para cá duas obras que se chamam Complexo Atlântico, uma pintura que nos oferece um globo com outros personagens, com diversos indícios da diáspora africana, mas combinando signos
de uma empresa colonial com signos de uma ressignificação de um povo diaspórico, e essa âncora que atravessa, rasga também, corta também o espaço da Bienal, espacializando o Triângulo do Atlântico, um triângulo de violência, mas que une territórios que eventualmente se veem como separados, ou se percebem como separados. E esse desejo, acho que não é à toa que diversos agentes foram trocando figurinha e chegaram no desejo de ter a imagem do Arjan na capa do livro Poética da Relação, porque esse desejo oceânico, essa vontade de atravessar a história, encontrar suas violências, mas também as suas invenções, que nascem no mesmo ir e vir das violências, e esse desejo de não só buscar uma origem pura, mas perceber como múltiplas partes se comunicam, é fundamental para o Glissant. E você trouxe um pouco disso, sobretudo no espaço do Glissant, em que você mostra o modo como ele pensa múltiplas geografias, múltiplos lugares, aquilo que muitas vezes se chama de todo mundo. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse desejo do Glissant e como que você percebe ele hoje. Obrigada, Paulo. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz que o Arjan esteja aqui nessa Bienal, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos no Rio de Janeiro, um pintor que eu admiro há muitos anos, né, e que nos obriga a repetir e constatar sempre que o racismo no Brasil não é só estrutural, ele é estrutural e cotidiano, né, e que a gente está só começando esse gesto em direção àquilo que poderá ser, quiçá, com o esforço de todos nós, alguma transformação possível e absolutamente necessária. Eu acho muito bonito também que o Arjan dê nome a esse oceano, esse mar vermelho do Holocausto Negro, da escravidão, né, como dizia o Glissant, de complexo, porque visualmente é como se ele expressasse, inclusive, a complexidade de perspectivas que o quadro dele tem, como se ele expressasse esse desejo arquipelágico, né, que permeia a rota do próprio Édouard Glissant no mundo, a experiência dele no mundo e aquilo que ele tentou formular nos seus romances, nos seus ensaios, né? Quer dizer, na verdade, essa ideia do arquipélago contra o continente é perder esse centro, aquilo que a Anne Camali falou ali antes, essa história pura que nos venderam, nos matou e continua nos matando. Então, qual a complexidade disso? É atravessar de novo essa violência, quer dizer, não é brincadeira, mas é efetivamente permitir conexões que, de fato, não acenderam ainda a potência que elas podem ter como um novo modo de diálogo no mundo, né? O que o Glissant chamava de mundialidade, né? Contra a globalização, né? Ele criava essas espécies de... Mas eu queria, a partir disso, falar rapidamente de 2 episódios que eu acho muito importantes e que se afinam, né? Que se encostam um pouco nesse complexo Arjan. Uma é quando o Glissant conta que ele escreveu, o romance dele ele escreveu com 30 anos, ganhou um prêmio na França logo depois, Lézard, e ele ali fabulou uma série de acontecimentos históricos que não tinham registro, porque essa é a verdade, o Holocausto Negro da escravidão, como todo regime, apaga o registro. Então, essa história que a gente acha pura, na verdade, é uma história de apagamento de todo o rastro, né? E ele fabulou nomes de família, nomes de lugares, genealogias, coisas que não... Depois de alguns anos, ele disse que encontrou, citado num artigo científico de um historiador, aqueles nomes que ele deu como se fato fosse. E isso
cria para o Glissant o gancho daquele que ele diz ser a necessidade da gente estimular uma memória profética do passado. É meio espiralar o tempo, né? Como se fosse assim possível, não reconstituir, mas endereçar diferente aquilo que foi cortado, né? E uma outra que vocês vão ler, espero, porque realmente esse livro é maravilhoso, A Poética da Relação, o texto que abre a Poética da Relação chama-se A Barca Aberta. Então, claro que eu vejo no complexo atlântico do Arjan, são minhas associações, o Gil Roy, o Atlântico Negro, e A Barca Aberta, do Edouard Glissant, porque a gente vê ali que tem também há uma escavação nesse plano, né, que parece tridimensional, apesar de plano, né, dos quadros dele. E na Barca Aberta, que é um texto belíssimo e dificílimo e muito, muito denso, muito poético, curtinho, o Glissant diz que o único escrito que tinha do processo de escravização das pessoas negras, do tráfico, era o livro de contabilidade. Eu acho simbólico, porque nós estamos aqui também, né? Quer dizer, e é desse livro de contabilidade do navio lá, né, que ele parte para reabrir essa barca, para fabular também a possibilidade de outra conexão. E, de fato, não há, nesse plano arquipelágico do Glissant, um desejo de retorno à origem, no sentido de África como sendo a origem, mesmo que a África seja, assim, a origem de todos nós, né? E ele também diga isso. Mas ele tem uma percepção muito singular e que eu também acho bastante importante hoje para a gente colocar na roda da discussão. Ele diz que o lugar de origem é incontornável num duplo sentido da palavra. Ou seja, primeiro, porque a gente vai sempre portar o lugar de origem, como o Arjan, né, traz, mas ele nunca fecha. Incontornável, porque nesse arquipélago do mundo, ele não se totaliza, ele não se fecha. Eu acho que isso é uma coisa que o Arjan, de alguma maneira, encena e recoloca hoje com as suas obras. Não sei se desdobrei assim. Muito bem. Então, a gente vai ouvir o nosso último depoimento deste encontro. É um depoimento do artista Eric Baudelaire, que nasceu em Salt Lake City em 73, mas vive e cresceu em Paris, na França. E ele traz para a Bienal, para a 34ª Bienal, uma instalação chamada Você Pode Tomar o Seu Tempo, que é composta de 2 elementos de vídeo, sendo um deles um longa-metragem, um filme dramático, de 2019, e um terceiro elemento que foi instalado agora, que é uma bandeira instalada num espaço que você pode acessar a partir das coordenadas que você encontra na instalação, mas que exige um deslocamento dos visitantes. Esse filme é uma obra também chave na Bienal de uma outra forma, enquanto as obras da Rani e do Arjan vão pontuando e organizando pontos importantes da exposição, o filme dramático do Eric Baudelaire é uma obra de mergulho, é um filme de 2 horas que demanda um estado de atenção em que você chega ao ponto de até esquecer onde você está para depois reemergir. Mas é uma experiência justamente com essa outra temporalidade que é duplicada na estrutura do filme, que, como a gente vai ver, condensa anos em um período de um longa-metragem. Ela é uma experiência importante dentro da nossa do percurso da Bienal. Vamos então ao depoimento do Eric Baudelaire. So my name is Eric Baudelaire, and I work both as a filmmaker and as a visual artist.
I sort of came late to acknowledging this idea of being an artist. I started out as a researcher in the social sciences, and very gradually, maybe at age 30, moved my practice more and more towards images and image-based, I guess, sort of documentary work, but very free-flowing documentary work, before eventually taking more and more liberty with certain documentary conventions and establishing a practice that I guess today is easier to talk about as an artistic practice because it doesn't have the traditional boundaries of the social scientific method. Politics, either as an activist or politics as a scholar in the social sciences, was the sort of the chosen path, or what seemed to me to be the most evident way of sort of following this interest that I had. And then gradually I started feeling that there were constraints that were problematic for me insofar as the theoretical context in which I worked, I felt a little constrained by, and that there were certain things that could occur on the emotional level, on the aesthetic level, in the level of sensation, and the level of poetics, that was very pertinent in the political sense. The relationship with cinema or with media in general, I think, became very obvious after meeting Masao Adachi and starting to work with him and making a film about him in collaboration with him, is that terrorism per se depends upon media to exist. The concept of enacting violence in the society of spectacle, or in the sort of second half of the 20th century, is connected to the idea that the violence that is exercised will have an echo chamber through media, and therefore is dependent on the narrative that gets created through media, whatever it be, television or cinema, in a certain extent. So there is sort of I guess a very early connection between the idea of producing terror and producing images and producing narrative, or producing I guess cinema, or occupying the media sphere. And so I think it's very interesting to look at this history of terrorism and look at the history of experimental cinema or avant-garde cinema as a very interesting relationship to examine. And I think this is how I sort of connected the two. I've always identified as a Marxist in terms of my understanding of the world, not necessarily always in the prescriptive sense of Marxist thought, because I think the Marxist prescriptions have been, troubled or are more problematic today than his analysis, which I feel remains probably the only most relevant, at least, form of analyzing late stage capitalism. And of course, as a Marxist looking at events, you're not looking at people, you're looking at systems, you're looking at dynamics that are much greater than people. And I guess trying to intersect these scales at which you look at things is very interesting to me. And possibly you could do it regardless of what field you're emerging from. Maybe you could certainly imagine doing work around these variations in scale as a political scientist, as a social scientist. But for me, doing it from the perspective of an artist has been very liberating and very I felt a form of emancipation in the possibility of working on these very different levels, and possibly making a film where the spectator can connect on a structural level, or on a very individual level, on a very personal level, on a very emotional level, and that this is an interesting level to be functioning on, as well as the more structural one. Film, c'est comme, ça parle de vie de quelqu'un, c'est comme une légende. Ça peut être des histoires inventées. Par exemple, on dit il y a un homme qui a vécu 2000 siècles, il était plus riche que tout le monde, il a laissé sa richesse et ainsi de suite, et il y a eu des combats. Ça pourrait faire un film. On pourrait inventer des
des choses. Un film, ça peut être de tout et n'importe quoi. Mais c'est pas comme des photos. Parce que les films aussi, les photos, c'est de soi-même, c'est maintenant. Mais les films, tu peux les inventer par des personnes qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles. Et je crois que j'ai tout dit. Je pleure dans ma tête. When the state commissions a public work, whether it's the building of a swimming pool or a public library or a school, there's a law that forces 1% of the budget to be steered towards an artistic production and a commission. And there's usually it becomes a sculptor is a commission to do some kind of like physical presence inside the building. And in the case of this project, they were open to an immaterial commission. And so I proposed to make a film, and that the duration of the film would be 4 years of working with volunteer set of students, the first generation of students to go through this new school. And so we agreed that we would meet without any plan, that we did not know what it is that we were doing, that we were just going to try to make a film over the course of the next 4 years. And the subject of that film would be the making of the film. And so that gave us a ton of freedom, the kind of freedom that made it possible for me to come to the school with a team with great regularity and just arrive at the school and say, okay, what is it that we do today? When the kids are 6, 7, 8, there's a first, I guess, process when they enter preschool and school where there's certain rules that are established and certain guidelines and sort of frameworks, but there's still a lot of freedom, and I think that's one thing that's really wonderful when you are around kids who are 6, 7, 8 years old, is that there's still a tremendous amount of freedom in how they're thinking and what they're doing and how they can behave, et cetera, et cetera. But middle school is really the moment where we've decided as a society that, you know, from age 11 to 15, this is when the factory that fabricates citizens is really in full effect. And so when they enter this machine to fabricate citizens, I think they're still very free, and they're at an age where they are there's still a lot of chaos and freedom and liberty. And then sort of the machine operates, and at the same time adolescence operates, and with adolescence a number of things are going to be different in their relationship to their bodies and their relationship to each other, and something else happens. And I think the film Un Film Dramatique really chronicles these 4 years where these things take effect. They also become more educated, more informed, more attuned to what's happening in society. And as most of these kids are from working class backgrounds with first or second generation immigrant families, they're also growing into this world that is theirs, that they might have been a little bit more protected from at a younger age. But when they become men or young ladies, the violence of this society for children coming from minority backgrounds descends upon them as well. And so there's sort of this you know, as you said, there's everything is possible at 11 and 13, 14. A lot of realities have have descended upon their shoulders, and it modifies to some extent their freedom. Maybe this is just the necessity of being prepared for the world that they're going to inhabit later on. Being aware of what it's going to mean to interact with, for example, the police as a young Black male in France. This is something that occurs around these years. And so you see this, I guess, this transformation that's a mixture of adolescence, growth, cognitive development, the operation of school sort of being visible in their discourse, in their way of structuring arguments. And I think this was definitely one of the most interesting things to work around or work with or work inside of in the course of the 4 years of the project.
Ótimo. Bom, então, lembrando, como o Paulo falou, o filme pode ser visto aqui no terceiro andar. E uma coisa que o Paulo não falou, mas que eu acho que vale a pena falar, é que eu, pessoalmente, acho que é uma obra-prima, é um dos filmes mais comoventes que eu vi na vida. Realmente, eu sugiro que todo mundo veja aqui. Hoje não vai dar, porque são quase 9 e o filme dura 2 horas. Mas ver as transformações e a consciência que essas crianças desenvolvem é realmente emocionante. Eu acho que vale muito a pena. Ana, eu queria te perguntar, te ouvir um pouco a partir do filme Dramatique sobre um aspecto específico. O Eric Baudelaire fala, e de fato isso é muito nítido no filme, que ele é rodado na banlieue, né, na periferia de Paris, e num contexto de imigrantes de primeira ou segunda geração, então crianças de raças, religiões, identidades muito diferentes, que ao longo do filme, de maneiras diferentes, quando eles têm 10, 11, 12, 14 anos, entram em relação uns com os outros de maneiras muito distintas e muito comoventes, de novo. E aí uma coisa que eu acho que se relaciona com o que o Glissant sempre fala, ou que pode, digamos, permitir fazer uma ponte, é que o Glissant sempre falou que as sociedades ou as culturas criolizadas, como ele falava, são muito mais interessantes e instigantes que as de raiz única, né? Para usar também uma expressão dele. E aí, de certa forma, eu acho que o filme confirma, mas também contradiz isso. Confirma porque esses diálogos, como eu falei, são extraordinários e são de pessoas que vêm de contextos muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu te pergunto, eu acho que ele também contradiz. Porque se tem um lugar que a gente pode considerar que tem uma cultura de raiz única, é a França. E essa é a França. Não adianta falar que não é. Hoje em dia, a França é isso. É uma sociedade multirracial e é uma sociedade formada, por sorte, por todas essas influências distintas, né? Então, eu queria ouvir como você acha que o Glissant olharia para esse filme, para essa condição, digamos, pensando também, como você falou antes, que o Glissant se considerava o retornado, né, aquele que retorna, ou também conectando um pouco ao que você falou no começo, elogiando, agradeço porque foi algo que a gente pensou muito a Bienal, que a gente está sempre falando perante todas as línguas do mundo, né, para citar uma das frases que recorre assim na escrita do Glissant. Então, pensar um pouco como e se isso está se transformando na França e em outros lugares, e que caminho você acha que isso pode tomar no futuro? Ai, não sei. É muito difícil essa pergunta. De todo modo, uma coisa que eu queria dizer assim, que o processo de criolização que o Glissant, né, pontua como sendo, de fato, aquilo que pode, eventualmente, nos criar um empuxo numa outra direção de formação cultural e cívica e ética, social, não é miscigenação. Porque no Brasil a gente corre um risco muito grande, porque a gente acha que a gente é uma sociedade já criolizada nesse sentido, né? Claro que é, porque, de fato, o processo de criolização, segundo ele, se dá ao mesmo tempo que o Holocausto Negro se instaura, que é o momento em que os transportes e os contatos acontecem numa velocidade nunca antes imaginada. Mas são processos, são processos de resistência a isso, né? São processos que criam linhas inesperadas, apesar da violência, daqueles que sobreviveram à violência. Então, primeiro é preciso frisar muito isso, porque senão a gente dá por estabelecido que aqui nós já estamos e não estamos. A gente tem muito o que fazer para efetivamente entender o que poderia ser no Brasil, aí sim a instauração de um processo de criolização das nossas culturas que vai passar efetivamente um pouco por essas escutas e transformações em todos os níveis. A França tem ainda um outro problema, porque, de fato, eles acham que já conquistaram um Estado de direito para todos que retorna hoje, né, na cara do mundo
civilizado e branco, dizendo que não existe mais. Quer dizer, é aquilo que eu falei no início, até os melhores sonhos do Ocidente acabaram. Então, não se trata só apenas de indicar, né, os piores, os pactos mortíferos do Ocidente, mas de constatar, infelizmente, que até os melhores, como esse da democracia, da república, né, até esse fracassou. Então, de fato, eu acho que o processo ainda é muito lento e muito difícil. De todo modo, uma coisa que eu queria ressaltar, e que aí é uma postura que eu realmente acredito, eu acho que quem trabalha com arte vai nessa direção, nessa pegada, isso é muito forte no Glissant também, no Arthur nem se fala, e eu vi no Henrique Baudelaire ele falando disso, não à toa esse universo da criança aí, no processo de cidadania, que dentro da ideal de República da França é muito forte, né? A França colonizou pela educação, totalmente diferente da colonização portuguesa. É a intervenção afetiva, né? Quer dizer, tem um caminho de aceleração disso que não vai se dar mais só pela razão ou pela compreensão dos acontecimentos. Essa história que a gente coloca de novo na mesa de autópsia, ela, de algum modo, é sentida, né? E esse sentir isso vai requisitar, de alguma maneira, um deslocamento de cada um do seu próprio lugar, né? Então, acho que isso foi um esforço que o Glissant fez muito. Ele fez muito esse esforço de se deslocar permanentemente do seu próprio lugar para apostar, né, nessa utopia de uma sociedade que, de alguma maneira, pudesse pactuar diferente com a circulação humana, né? Com direito à circulação humana, que, de fato, hoje, né, aí formulando ainda os grandes campos de extermínio, né? Sejam eles nas escolas do banlieue, né, onde o indivíduo não vai encontrar nenhum futuro, sejam nas comunidades periféricas, sejam no campo de refugiado, entre outros, né? Muito bem. Nós temos alguns minutos para um fechamento e, antes de qualquer coisa, eu queria saber se alguém gostaria de colocar uma questão, provocação, dúvida. Se não... Oi, boa noite. Na realidade, mais uma provocação. Boa noite. Na realidade, mais uma provocação e uma reflexão mente do que uma dúvida. Do ponto de vista político e também hoje no mundo, o que nós vemos é que, de uma maneira geral, perdeu-se um pouco do pudor em relação a algum tipo de a manifestações e a ideias que, há alguns anos atrás, nós tínhamos, de alguma maneira, um certo recato, um certo pudor, levando em consideração racismos e discriminações e qualquer tipo de ideia ruim dessa natureza, ruim no sentido de que prejudica alguém, machuca, magoa. E quando a gente percebe a arte como no seu poder curativo ou mesmo na sua função esclarecedora, que ela tenha, né, múltiplas funções e características, nós vemos hoje que isso, de alguma maneira, não é suficiente, porque a situação social fica cada vez mais agressiva. E por mais que a gente tenha visto recentemente, né, algumas regressões dessa agressividade em determinados pontos do mundo, a gente também percebe um recrudescimento e um aumento em outros. Então, a minha sensação pessoal é de que isso é uma
um monstro meio ameboide que vai crescendo por todos os lados. Então, aí a reflexão, né? Será que em algum momento a nossa produção artística e a nossa maneira de colocar a arte, de montar a Bienal, ou as bienais, não só essa, mas a nossa e as outras do mundo, ela não precisa ser alguma coisa mais agressiva no sentido de que nós precisamos incluir mais gente, abrir mais as portas, no sentido de sermos o mais inclusivos possível, porque se nós não fizermos dessa maneira, a minha sensação é de que nós vamos acabar sendo engolidos por essas coisas ruins e por esse recrudescimento que acontece hoje no mundo todo, especialmente na França, que a gente menciona o tempo todo, né? E se por um lado pontos de vista radicais, né, de ultradireita na França ainda estão sob algum controle, nasce ainda uma minoria mais radical do que os radicais que já existiam, né? Quer dizer, daqui a pouco a Marine Le Pen é moderada em função de outros radicais que aparecem na França. E isso é assustador sob muitos aspectos, né? Porque a França é um berço de liberdades, de discussões, foi pelo menos, né? Uma referência filosófica ocidental na discussão desses pontos. No Brasil não é diferente hoje, né? Pelo contrário. Então, é uma reflexão sobre essa atuação das artes, né? Essa maneira de nós tirarmos, e eu sei que a Bienal é muito preocupada com isso, sei por experiência própria, inclusive, tirarmos a arte do campo contemplativo e levarmos para uma situação um pouco mais combativa no bom sentido, né? De tentar sensibilizar e aumentar a amplitude e a ação, a boa ação que qualquer tipo de arte pode ter. Obrigado. Bom, eu acho que essa é uma questão central quando você começa a conceber uma Bienal. Eu acho que, pelo que eu entendi, você estava falando de um espectro específico que acaba não entrando na maioria das bienais e que talvez devesse entrar. Mas, na verdade, quando você olha para o espectro como um todo, o que pode entrar numa bienal, o que pode não entrar, é gigante. E esse, pelo menos, não posso falar em nome de outras bienais, mas em nome dessa bienal especificamente, essa questão do que tem que entrar, quão claramente a gente tem que colocar a nossa posição como curadores dessa bienal, quanto isso é um ponto positivo, porque tem uma clareza do lugar que a gente está, e quanto é um ponto negativo, porque acaba afastando os que, não digo os radicais totalmente do outro lado, mas os que estão mais ou menos no meio, e que você poderia levar a pensar, a ver o mundo de outra forma. Essa é realmente uma questão realmente central, eu acho, na construção de uma Bienal como essa, foi, e de qualquer outra Bienal eu imagino que seja também. Agora, onde está o ponto certo é que é o grande desafio. Eu acho que desde a escolha do título, para a gente, a maneira que a gente encontrou de responder a isso foi deixar muito claro a partir de onde a gente está construindo a Bienal, deixar claro que a gente tem plena consciência do momento que a gente está vivendo, mas tentar que a Bienal conseguisse falar de outras coisas. Eu acho, mas essa obviamente é a minha visão, sou bem suspeito, mas eu acho que a gente conseguiu. Há vários momentos da Bienal em que fica muito claro o que a gente pensa, mas eu acho que na maioria do tempo que você percorre a Bienal, há simplesmente uma enorme pluralidade de visões de mundo. Obviamente, há algumas que não estão refletidas aqui, que não poderiam, porque a gente realmente não compactua com isso, e que vão fazer com que outros não se sintam representados. Mas eu acho que chega num ponto
em que também algumas escolhas precisam ser feitas e precisam ser defendidas. Eu queria completar com duas coisas. A primeira é, acho que especialmente em momentos de extrema tensão política e social, econômica, a pergunta do isto é suficiente era uma pergunta que pode ser perigosa, porque na ética e na estética, a suficiência ou a eficácia não são parâmetros absolutos, porque já de partida a gente está numa situação de destruição em que não será suficiente. E aí a pergunta da ética e a pergunta da estética é, não sendo suficiente, eu preciso fazer, porque é o certo, ou é algo que está inerentemente na minha estrutura de percepção do mundo, no meu desejo de estar no mundo e na minha hipótese de que o mundo pode ser outro. Aquilo sozinho, nem os mais corajosos dos depoentes que têm trazido à tona coisas que eram segredos e que colocam essas pessoas em risco na hora que elas delatam corrupções, violências, genocídios premeditados, mesmo eles, se eles tivessem parado para pensar, eu vou arriscar minha vida, minha dignidade, meu futuro para denunciar isso aqui. Se eles pararem na pergunta, isso será suficiente? Eles não farão, porque o buraco é muito grande. Mesmo se essas denúncias derem resultados, isso não resolve o problema. Mas eles, em algum momento, tiveram um parâmetro ético de dizer, não sendo suficiente, eu não vou me permitir viver sem fazer essas denúncias. E, lógico, numa outra esfera, numa outra escala, é o que a gente vê muitos artistas, a gente viu muitos artistas fazendo ao longo desses anos e tem visto artistas diante de inúmeros fatores que os diriam, nem tentem, porque você vai fazer esse gesto, colocar no mundo uma visão que te coloca como alvo, que te coloca como bandeira de algo que está identificado como algo que está marcado para ser exterminado, e não vai ser suficiente, mas eles fazem, porque é algo... E eu acho que o compromisso de uma instituição de arte, seja uma bienal, um museu, qualquer coisa, é estar ao lado de quem resolve fazer essa decisão e torná-la visível da forma mais digna e clara e potente possível. Não vai ser suficiente, mas sem isso, como é que nós vamos dormir? Isto dito, eu acho que tem uma parte do pensamento do Glissant, que eu queria ouvir um pouco mais a Ana, que eu acho que é muito fundamental e que a gente ainda discute muito pouco, que uma parte do desafio dele recorrente não é só dizer do valor de todas as línguas, do valor de todas as culturas, da importância de se ouvir a voz dos que foram exterminados, escravizados, deslocados, silenciados, etc. Mas é também olhar para aquilo que se apresenta como um projeto único, um projeto solo, um projeto autônomo e autossuficiente, puro, de civilização, de cultura, de nação, de identidade, e dizer, você não é puro, isso tudo é ficção, isso cai como um castelo de areia. Basta ir um pouquinho para trás na história, um pouquinho ao lado na pesquisa da linguagem, um pouquinho por baixo dos documentos que foram destruídos, e a França não é tão íntegra quanto parece, o Brasil não é o que parece, essa cultura em nome da qual as pessoas saem nas ruas desejando a morte das outras, é uma falácia. E enquanto a gente não destruir o caráter monolítico e aparentemente autossuficiente dessa cultura dita civilizada, eurocêntrica, etc., o jogo vai ser sempre destinado a fracassar. Porque não adianta só dizer, ou são os outros também. É preciso dizer, você é feito de outros também, desde sempre. Então, não é só uma disputa contra este ou aquele nacionalismo, é contra a própria hipótese do nacionalismo.
Então, queria falar de duas coisas, voltar um pouco para a proposta do enunciado Corte e Relação, né, que inaugura aqui a nossa conversa hoje. E esse enunciado, ele é um enunciado, como vocês viram no vídeo, de fabulação desse encontro entre essas poéticas e esses autores, mas ele é também, numa camada, digamos, subterrânea, uma determinada leitura do momento atual. Quer dizer, nessa leitura, no caso do Brasil, tomando um pouco o que o Paulo disse, a gente tomou o puro como o misturado harmonioso. O nosso puro, né, é a ideia do misturado harmonioso. Então, acho que a gente vive, sim, né, um momento de refazimento da falácia dessa narrativa, desse pacto falacioso. No nosso caso é diferente, é um puro impuro. Um puro impuro. Então, o corte, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade de conviver, já que sempre quisemos, de algum modo, amaciar todos os contornos, é necessário, porque o corte é a única possibilidade de relação. O corte impõe separações, impõe travessias. Eu acho que o desafio das sociedades democráticas hoje não é a ideia de harmonia, nem o risco do antagonismo. A mais democrática será a sociedade que conviver com a agonia, com o agônico. Nós nunca mais teremos sociedades harmoniosas ou a ideia do que seria harmonioso. A questão é a gente ter sociedade suficientemente sólida para suportar o agônico. Eu acho que isso está também no processo de relação. O processo de relação do Glissant não é uma coisa harmoniosa, é um processo de transformação dificílimo, de deslocamento muito radical. Só para terminar, eu queria dizer assim, que no caso dessa Bienal, o que eu achei, eu sempre disse isso muito ao Paulo e ao Jacopo, a introdução de narrativas, de textos literários, de cadernos, de poema, no meio dessa escala do que a obra de arte representa, do valor econômico da obra no mundo, já é, para mim, assim, um respiro, um furo num determinado mercado, né, da arte. Eu acho que isso permite também a gente poetizar diferente esses encontros, sabe? Esse para mim, pelo menos, foi um ato de resistência, introduzir aqui não apenas a obra em si ou as obras em si, mas esse desejo de poetização de enunciados, de materiais mais precários, de fabulação de mundos, que eu acho que é o que percorre de forma muito preponderante a organização desse espaço hoje. Obrigado, Ana, Paulo, obrigado a todos. A gente já tem que encerrar aqui, já estamos praticamente fechando a Bienal por hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada.